Vamos lá, galerinha, último vídeo da parte teórica de ideia intuitiva de função, beleza? Nós vamos apresentar 5 questões que caíram no Enem com a interpretação gráfica, certo? Então, como é que eu leio, como é que eu observo graficamente essas situações nas questões, tranquilo? Então, questões que caíram no Enem para a gente mapear legal aí o raciocínio da ideia intuitiva de função, tranquilo? Vamos lá. Olha só, essa questãozinha aí, essa primeira questão nos diz o seguinte: um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Tem aqui o gráfico. Essa parte pontilhada é caldo de cana, que eu acabei cortando aqui. Essa parte cinzazinha é o refrigerante e a parte mais escura é o pastel. Tranquilo? Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma, ó. Então ele vendeu num dia, né? Numa semana, agora na próxima semana, cada dia da próxima semana, ele vai vender o quê, ó? Quantidade de refrigerante igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e de caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Então, se na segunda ele vendeu, por exemplo, aqui, ó, 7, aqui é 6, né? Aqui, ó, cuidado, 2, então aqui seria 3, 4, então aqui seria 5, 6, então aqui seria 7, 8, então aqui seria 9. Então ele vendeu 7 refrigerantes e 4 caldo de canas. Então ele vendeu 11, ele vende 11 desses caras, né? Então na semana seguinte ele falou que ia vender refrigerante de acordo com a soma desses dois. Então na semana seguinte ele vai vender 11 refrigerantes. É isso que ele está dizendo, tranquilo? Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em latas que prevê vender em tal dia. Então ele vai vender como se ele estivesse vendendo casadinha, né? A quantidade de pastéis que ele vende no dia tem a ver com a quantidade de refrigerante que ele vendeu nesse mesmo dia, isso na próxima semana. Para os números de caldos de cana em copos, estima-se a venda diária serão iguais à da última semana. Beleza. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Gente, então vamos pensar nos pastéis dessa semana, semana atual. Deixa eu apagar, tem para aqui o nome pastéis, vamos estar assim, semana atual e a próxima semana. Minha preocupação é só com os pastéis, né? Então vou botar os pastéis da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Olha só, era para começar pelo domingo aqui, mas ficou bom. Atualmente, ele vendeu quanto? E na próxima semana ele vai vender quanto? Atualmente é só olhar o que está acontecendo nesse desenho. E na próxima semana ele vai vender a quantidade de pastéis igual a de refrigerante. E qual é a quantidade de refrigerante? Ó? É só somar refrigerante mais caldo de cana desse dia. Então vamos lá. Atualmente ele vendeu quantos na segunda? Pastel é o mais escuro, né? Vendeu apenas 2 pastéis. E ele vai vender quantos na próxima? A soma dos outros 2 gráficos. Ó. Olha que legal. Você vai pegar o preto, vai colocar aqui em cima. A soma dos outros 2 vai colocar aqui embaixo. O pontilhado quer dizer caldo. O cinza quer dizer refrigerante. Somando os dois, ó, 4 mais 3, 7, né? 7. Que não vai ser atual, né? 7. Ele vai vender 7 na próxima semana. Tranquilo? Agora vamos para a terça. Para a terça ele vendeu quanto? Ele vendeu essa parte preta. Então 2, 4. Vendeu 4. E ele vai vender quanto? A soma da cinza com a pontilhada. Então a cinza também é 4 e a pontilhada é 1. Então ele vai vender 5. Na quarta, ele vendeu 4, né? E ele vai vender quanto? A soma da cinza com a pontilhada. Isso aqui é 4, aqui é 6, aqui no meio é 5. 5 mais 2, 7. Então ele vai vender 7. Na quinta ele vendeu quanto? O pretinho. Aqui é 2, 4, 6,
8. Então aqui é 7. Ele vendeu 7. Vai vender quanto? A soma desse daqui, ó, 8. Com esse daqui, 4. Ele vai vender 12. Não é isso? Ó, 8. Desculpa. 8 é isso mesmo. 2, 4. É 8 mais 4, 12. Esse pretinho é o pastel. Então vamos para a sexta. Na sexta ele vendeu 8. Ele vai vender quanto? Ó? 8 mais 7, 15, né? E no sábado ele vendeu 10. Vai vender quanto? 8 mais 7, 15 também. E no domingo ele vendeu 10. E vai vender quantos? 6. 6 não, 7 mais 4, 11. Tranquilo? Como ele quer o número de pastéis a mais, é só ver quanto é que ficou sobrando aqui. Ó. Daqui para cá ó, sobrou 5. Daqui para cá ó, sobrou 1. Daqui para cá ó, sobrou 3. Daqui para cá ó, sobrou 5. Daqui para cá ó, sobrou 7. Daqui para cá ó, sobrou 5. Daqui para cá sobrou 1. Então aqui, ó, vamos facilitar a conta aqui. Ó. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 10. Então tenho 20 com 7, 27. Então ele vendeu a mais 27 pastéis. Tranquilo? Questãozinha letra B. Questãozinha bacana aí, certo? Mas tem que ter muita atenção, observação no gráfico. Tranquilo? Vamos a mais uma questão dessa ideia de gráfico. Olha só. Enem 2019. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nela adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto. Então, consumo acumulado, watts por minuto, em função do tempo. Em função do tempo que está rolando. Em minutos. Das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Gente, questãozinha tem que ter um pouquinho de cuidado, olha só. Aqui você tem 1,20. Esse 1 quer dizer que o cara está no cômodo 1, certo? Ou, perdão, está no passo 1. E esse 20 quer dizer que ele está em um lugar de 20 kW, que é exatamente aqui. Ó. Então, o primeiro passo dele é 1. Tranquilo? O primeiro passo dele é 1. Aí daqui, ele vai para o passo 2, que agora é 35 watts. Gente, de 20 para 35, ele subiu quanto? 15. Então, se ele subir de 20 para 35, ele tem que ir para alguém que tem 15. Quem é o único que tem 15 aqui? Ó? A suíte. Então, é 4. Depois, ele sobe de 35 para 40. Ele aumenta 5. Se ele aumentou 5, ele só pode vir para cá, para o banheiro. 5. Beleza? Porque aqui, ó, ele aumentou 5. Do 15, ele aumentou 5. Do 20, ele aumentou 15, ó. E olha a lógica, ele estava aqui, veio para cá. Aí veio para cá. Gente, agora, para ele conseguir andar na casa, ele tem que vir para onde? Para cá de novo, né? Obviamente, tá? Tranquilo? Então, 4 de novo. Mas vamos perceber as continhas aqui, né? Do 55 para o 75, ele tem que andar 20. Que andou 20. Onde é que tem 20 aqui? Ó? Vem para cá de novo. Para a sala. Que é 1. O número da sala é 1. Da sala, ele sobe aqui, ó, 10, né? 10. Sobre 10. Subiu 10. Onde é que tem 10? Ó, cozinha. Então ele saiu para a cozinha.
1zinho é 6. Gente, se ele quiser ir para qualquer outro canto, ele tem que voltar para a sala, né? É óbvio isso, né? Tranquilo? Então, 1 de novo, mas vamos fazer a continha. 85, 105, 20. Então, ele volta para a sala de novo. 1. E depois ele aumenta 15. Se ele aumenta 15, ele vai para onde no final? 15 é a suíte de novo, né? Ele volta para a suíte. 4. Então, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Quem é essa alternativa? 1, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4. Já eliminei o resto, né? 6, 6, 1, 4. Aqui tem até um passo a mais, né? Então, letra A. Tranquilo? Olha só, aqui eu tenho quantos passos? 1, ele saiu de fora, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto passou. Os que passaram não faz nem sentido, tranquilo? Beleza? Mais uma questão de interpretação gráfica. Essa daqui é legal mesmo e perigosa. Olha só, 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Aí tem essa figurazinha que tem um triângulozinho, é o reservatório A. Então, cuidado que a parte de litros, a quantidade de litros está aqui, ó, da parte A. E do reservatório B, que tem essas bolinhas, está aqui, ó. Cuidado, certo? Muito cuidado. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Gente, olha só, eu tenho que olhar. Cuidado que aqui ele vai ao 0, 10, 20, 30. Aqui ele vai 0, 10, mas o 10 ó, é o 20 do outro. O 20 é o 40 do outro. Então cuidado, porque ele quer saber quando é que tem a mesma quantidade de água. Então esses gráficos, apesar de estar juntinhos, ó, a quantidade de água são diferentes, são distintas. Tranquilo? São distintas, porque aqui ele está subindo. Primeira coisa que eu vou procurar, depois que eu percebo isso, é procurar linhas retas assim. Ó. Eu tenho isso daqui, que seria alguma coisa relacionada com isso daqui. E tenho esse último aqui. Tranquilo? Então, na verdade, eu tenho duas opções. Só que aqui, ó, nesse tempo aqui, nessa 1 hora, o A ele tem 180 mil litros. E o B tem 90 mil. São iguais? Não, já caiu fora. E aqui, ó, ele tem 30 mil litros no A e 30 mil litros no B. Beleza? Então só tem 1 hora que ocorre isso. Então, letra A. Tranquilo? Vamos a mais um aqui. Essa daqui eu considero de todas aí a mais fácil. Diz assim, ó. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a figura representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação de velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo total analisado? Gente, aqui é a velocidade. Ó. Velocidade 0, velocidade 1, sei lá, estou dizendo 1, mas não sei qual a unidade que ele botou aqui. 2 e 3, por exemplo. Gente, qual é o único momento que ele está no 0 aqui? Ó? Do 6 a 8 minutos. Então, do 6 a 8 minutos. Então, é exatamente o quê? 2 minutos. Só não pode ser esse não, esse não está parado. Não, não, ele não está parado, ele está com velocidade constante. Aqui ele também está com velocidade constante. Beleza? Aqui é velocidade. Então, aqui, ó. Aqui qual é a velocidade dele? Aqui ele tem velocidade 1 em 1. Está subindo, está descendo. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Questãozinha bacana também. Tranquilo? Só uma observaçãozinha aqui, ó. Eu preciso ter muito cuidado, ó, porque senão a gente vai marcar o quê, ó? 1, 2, 4, né? Tranquilo? Esse gráfico aqui representa a velocidade. Show? Vamos para frente? Vamos à nossa última questão de análise gráfica. Só um detalhe aqui. Não, aqui já foi. Uma última questão de análise gráfica. Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis.
Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende das distâncias percorridas, conforme o gráfico. Beleza? Esse constante aqui é o P, esse pontilhadozinho é o Q. Beleza? Constante que eu quero dizer é o gráfico, certo? Constante não, contínuo, desculpa. O valor pago na locadora Q é menor ou igual a pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes a quais intervalos? Gente, olha só. Eu estou analisando um gráfico, aqui está o valor da diária, cada vez subindo mais, aqui a distância cada vez subindo mais. Então, quando eu quero saber quando ele é mais barato é quando o gráfico está abaixo. Onde é que o gráfico está abaixo aqui? Ó? Nessa partezinha aqui. E nessa partezinha aqui. Então, de 0 a 20 km, de 0 a 20 km e de 100 a 160. De 100 a 160. Aí ele fica vantajoso. Tranquilo? Beleza, galera? Então, olha só. Nós acabamos aí nossa playlist da parte teórica, né? Da parte teórica de noção intuitiva de função. Nós teremos uma aula posterior aí de plano cartesiano. Interessante, se você não domina plano cartesiano, você procure. Se você já domina plano cartesiano, você pode pular para o conteúdo de função afim, sem problema. Lembrando que essa playlist infinitamente será colocada as questões. Então, questões dessa playlist será colocada. Mas aqui a parte teórica, o resumão. Tranquilo, gente? Então foi um prazer inoxidável estar com vocês. Nunca desista de um sonho. Se não encontrar na padaria, procurem outra, beleza? Valeu!